Salve, salve, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, muito sinceramente espero que sim. Estaremos aqui hoje na nossa primeira aula do canal, né? Nosso segundo vídeo, o primeiro vídeo com conteúdo de fato. O assunto de hoje é texto e contexto. Assunto, claro, importantíssimo para a interpretação de texto e, consequentemente, importantíssimo para as provas, né? Que você vai fazer a prova do Detran, interpretação de texto. Vai fazer a prova da Polícia Militar, interpretação de texto. Vai fazer a prova de juiz federal, interpretação de texto. Então, entender como se relacionam o texto e o contexto acaba sendo muito importante para se sair bem nessas provas, né? Então, antes de explicar para vocês o que é texto, o que é contexto, sem muita enrolação, eu gostaria que os senhores olhassem essa imagem aqui, que se a edição está correndo bem, está aparecendo sobre a minha mão aqui. Nessa imagem vocês podem ver uma fábula, né? Então, várias palavrinhas escritas ali, uma imagem, mas por enquanto deixem a imagem de lado. Pensem só nessas palavras escritas. Se eu perguntasse para vocês, sem explicar em nada, sem dar aula, sem falar nada, isso aqui que vocês acabaram de ver é considerado um texto? Acredito que a imensa maioria, talvez 97% das pessoas que me assistem, falariam: claro, professor, que é um texto. E aqueles 3% que não falariam isso, provavelmente são as pessoas da insegurança, né? Que o professor vai perguntar: isso aqui é um texto? Você fala: mas tá muito fácil, não vou responder não. Então, provavelmente você não responderia. Mas todo mundo estaria correto. Os 97% que responderiam que sim, é um texto. Porém, nesse caso em particular, é muito tranquilo da gente perceber que é um texto, né? Tem um monte de palavras, eu penso em texto, eu penso em palavras. Então, até aqui, nenhum trauma. Agora, se eu colocasse para vocês essa charge que vocês estão vendo novamente na minha mão, se a edição estiver fluindo bem. Essa charge aqui, eu tenho uma imagem e eu tenho algumas palavras aqui, inclusive eu tenho até uma fala mais ou menos aqui no cantinho. E aí eu pergunto para vocês novamente, essa imagem eu posso considerar um texto? E aí muita gente já começa a torcer os olhos assim, a olhar torto, a ver o que o coleguinha da sala vai responder, né? Professor, veja bem, até tem palavras, né? Mas aí já começa a ser mais uma imagem do que necessariamente um conjunto de palavras. Então eu acabo não me sentindo seguro para responder. Pergunta você, meu caro aluno, você respondeu o quê? Que sim ou que não? Já adianto, sim, aqui a gente também tem um texto. Mas e essas outras duas imagens aqui que eu não sei se eu vou forçar muito do meu editor ao fazer assim? Imagem de um semáforo, imagem de uma placa de trânsito. Se também ficou difícil, eu espero que o editor bote duas vezes aqui. Primeiro o semáforo e depois a placa de trânsito. Não tem um texto escrito agora, só tenho cores, no caso do semáforo, e uma seta com uma barra, no caso da placa de trânsito. Pergunto a vocês, a gente consideraria que isso aqui é texto também? Então, a partir de agora, a gente vai começar a entender. Nesse momento é o momento que você pega o caderno e toma nota para definição. Quem já é meu aluno sabe que as minhas definições são muito simples, muito essenciais, porque eu faço questão que você se atente ao que realmente importa, ao núcleo do aprendizado, e não que você fique copiando simplesmente por copiar. Então, como é que a gente define texto de maneira simples, uma ou duas frases ali no máximo? Texto é tudo aquilo que transmite uma mensagem inteligível. Não entendi o que é inteligível. Lá vem esse cara na primeira aula, não tem nem intimidade comigo ainda, já quer ficar botando negócio de palavra difícil. Vamos de novo. Texto é tudo aquilo que transmite uma mensagem inteligível. Ponto. Pausa o vídeo e vai no dicionário. Já foi? Pesquisou ali a palavra inteligível? Que negócio de dicionário? Então vamos. Já que você não vai no dicionário, eu te digo. Inteligível é tudo aquilo que é possível de ser interpretado. É tudo aquilo que tem algum nível de inteligência, né? Então eu digo que uma coisa é inteligível quando essa coisa é possível de ser interpretada. Se sua mãe vira pra você, no meio da sua jogatina, você tá lá com seu fone de ouvido, tererê, tererê, tererê. Aí a mãe fala assim: filho, você que foi? Aí ela fala assim: você quer comer? Tá com fome? Aí você faz assim, ó, pá. Dá esse símbolo para sua mãe. O que é que isso aqui significa? Positivo, né? Então concorda comigo que essa mensagem, esse símbolo que você fez, é uma mensagem que a sua mãe pode interpretar? Professor, faz sentido. E aí, pergunta você, esse símbolo a gente vai considerar um texto? Vamos ver de novo a definição. Texto é tudo aquilo que transmite uma mensagem inteligível.
é tudo aquilo que transmite uma mensagem que eu consigo interpretar. Então, voltando lá para a primeira charge, para a primeira fábula, esta daqui, a gente tem várias palavras e essas palavras são possíveis de serem interpretadas, não é isso? Então, eu posso considerar que essa fábula é sim um texto. Texto de que tipo? Texto que usa qual linguagem? Melhor perguntando. Um texto que usa a linguagem verbal, senhores. Linguagem verbal. Professor, o que é linguagem verbal? Linguagem verbal nada mais é do que aquela linguagem que se baseia em palavras. Simples assim, tem muita firula. Linguagem verbal é aquela que se baseia em palavras. Linguagem verbal, senhores, é aquela linguagem que ela é feita moldada no uso das palavras. Então, se eu tenho palavras, eu tenho linguagem verbal. Tranquilo até aí? De boas. Vamos agora dar uma olhada nessa charge. A charge, novamente, que a gente acabou de ver aqui, ela tem uma imagem e ela tem umas palavras ali. Eu consigo interpretar essa charge? Imagine você na sua prova da escola. Recebi a prova, baixei a cabeça, primeira questão. Geralmente vem mais ou menos assim, ó. Com base no texto tal, por exemplo, texto 1, texto 2, texto... e dá o título do texto, vai depender de prova para prova, né? Com base no texto tal, interprete a questão. Ponto. Ou apresente a interpretação possível. Ou assinale qual alternativa informa uma interpretação possível. E aí o texto tal em questão, o texto 1, 2 ou 3 no nosso exemplo aqui, e aí o texto em questão vai ser essa fábula que a gente acabou de ver. Você marcaria a interpretação que você tem dela ou você falaria assim, professor, deixe-me falar uma coisa para o senhor. O senhor errou aqui, porque isso não é um texto, isso é uma imagem. Claro que não, você ia lá e ia marcar a interpretação que você fez, porque a charge é uma imagem inteligível. É algo que transmite uma mensagem possível de ser interpretada. Com isso, eu posso considerar assim que isso daqui é texto. E agora, esse texto que tem imagens e tem palavras, eu considero ele o quê? Ah, professor, verbal, porque você acabou de me dizer que verbal é o que tem palavras. Calma, jovem, calma. Existe o outro lado da moeda que a gente chama de linguagem não verbal. E o que seria essa linguagem não verbal? A linguagem não verbal é aquela que se utiliza de tudo que não é palavra. Então, imagem, gesto, tudo que não é palavra, eu considero cores, por exemplo, também, eu considero como linguagem não verbal. Ah, professor, então tem imagem, tem palavra. Agora eu buguei. O que é que eu considero isso aí? Eu considero, vocês consideram, senhores, linguagem mista, ou ainda pode chamar de não verbal e verbal, mas o termo mais utilizado é linguagem mista. Por que misto? Porque eu tenho elementos da não verbal, a imagem, e eu tenho elementos da verbal, as palavras. Então eu considero o primeiro texto puramente verbal, este texto misto, e agora vamos para aquelas duas últimas imagens, o semáforo e a setinha de trânsito. O que são essas coisinhas maravilhosas? Olha, pergunto a vocês, quem aqui já fez, quem já tem habilitação, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, já teve que fazer a prova teórica do Detran, né? Em algum momento nessa prova teórica do Detran, ele te dá uma imagem como essa, pode até inclusive ser esta mesmo, e pergunta para vocês assim, o que significa esse símbolo, o que significa essa placa? E aí você vai ter que dizer, proibido virar à direita, proibido virar à esquerda, siga em frente, pare, dê preferência ao carro que está vindo na rua principal, proibido ir nesse sentido, aqui é mão inglesa, contramão, etc, etc. Então observe que cada imagem daquela ali, ela vai ter um significado, ela é dotada de sentido inteligível, ela é dotada de mensagem inteligível. Eu, você e qualquer um que domine o código em questão consegue interpretá-la. Se pode interpretar, considero texto, beleza? A mesma coisa vai valer para o semáforo. O semáforo utiliza a cor verde. Só que o verde não é tipo, verde significa verde. Não, o verde tem todo um significado que é siga. Ou seja, nesse momento, pedestre, para um pouquinho, deixa o carro passar. Carro, esse momento é o carro que você pode passar tranquilamente aí, né? Vai, segue sua vida, respeitando a velocidade da via e vai lá. Agora, de repente, a cor verde muda para a cor amarela. O que isso significa? Significa pedestre, presta atenção, que o carro também está prestando atenção, ele vai começar a parar e já é a sua vez de trafegar. E para o carro isso significa o quê? Olha, para aí, para não causar um acidente, porque você vai ter que esperar e os pedestres vão começar a passar. É o nosso famoso atenção, né? Atenção que algo vai acontecer, uma mudança
vai acontecer. E quando eu mudo para o vermelho, eu digo o quê? Para os carros, eu digo agora para. Parou, como diria João Kleber, né? Para. João Kleber mandou parar, o carro parou. E o pedestre, para ele, aquele vermelho significa meu momento, minha hora de brilhar, partiu o outro lado da pista. Então ele vai lá e faz a travessia dele. Então observe que aquela imagem que você vê na rua normalmente, mas que é dotada de um significado, ela é considerada o texto. Então vamos reforçar o nosso conceito. Texto é tudo aquilo que transmite uma mensagem inteligível, uma mensagem que eu posso interpretar, podendo ter linguagem verbal, podendo ter linguagem não verbal e podendo ter linguagem mista. Ah, professor, entendi. Isso aí. Pausa para você refletir, raciocinar, trocar o assunto na sua mente e, se tiver uma vinheta, a gente volta agora com contexto. Beleza, professor. Entendi o que é o texto e agora eu preciso entender o que é o contexto. Antes de tudo, é importante que a gente volte para fazer uma relação com a interpretação de texto. Como o texto e o contexto se relacionam para a interpretação de texto. Nesse viés, eu posso entender que o texto, ele é o código. Ou seja, eu preciso ser capaz de decodificar aquela mensagem. Eu preciso ser capaz de, entre aspas, traduzir. Eu preciso ser capaz de entender que o verde significa siga para o carro e significa para o pedestre. Olha, é o momento dos carros passarem, agora não é o seu. Quando eu olho ali uma frase que diz, por exemplo, Joãozinho é muito bonito, eu preciso ser capaz de entender que Joãozinho refere-se a uma pessoa. O é um verbo que está dando uma ligação para essa pessoa a uma característica. E bonito é a característica dada. Eu preciso entender as letras, eu preciso entender que juntas elas formam uma palavra, eu preciso entender que a sucessão de palavras ali formam uma frase. Tudo isso é o que a gente chama de texto, como nós acabamos de ver, que é essa interpretação da mensagem, essa interpretação do código. Só que muitas vezes isso não basta. Convido a vocês agora a fazer uma viagem no tempo. A gente volta ali mais ou menos para 2013. E aí você tá passando na rua, você ouve do nada, de nada foi ótimo, você ouve do nada alguém falando assim, Lava Jato. Seu raciocínio vai ser o quê? Vai ser pensar alguém ali no meio da conversa, tá falando do ambiente lá que se lava o carro. Se você for um pouco mais conhecedor da vida, você vai pensar assim, não, é aquele objeto que lava o carro. Então provavelmente sua interpretação ficaria nesses dois elementos, ou a loja que lava o carro, o lugar que lava o carro, ou o objeto que se utiliza para lavar o carro. Porque nesse período de tempo aí em 2013, não existia nada externo à palavra, ou seja, eu tenho uma palavra que é o código, não existia nada fora desse código que me fizesse ter uma interpretação diferente. Não existia um contexto que me fizesse ter uma interpretação diferente. Só que aí eu avanço ali para o período mais ou menos 2016, salvo engano, 2016, 2017, 2018. Posso estar colocando a data via edição, o ano via edição aqui agora. Onde explode uma coisa chamada Operação Lava Jato, uma operação da Polícia Federal que teve como resultado final a prisão do ex-presidente Lula. E aqui eu peço calma a você que é apoiador de Lula, ou calma a você que é apoiador de Bolsonaro também. A nossa intenção nesse momento não é vangloriar ou criticar um presidente ou outro, é apenas citar um fato histórico como elemento da nossa aula. Agora que eu acalmei seu coraçãozinho, eu acho que a gente consegue dar seguimento aqui. Nesse momento, então, quando você escuta a palavra Lava Jato, a sua anteninha já começa a pensar em uma coisa diferente. Opa, essa conversa provavelmente é sobre a operação. Até dá vontade de falar assim, né? Olha, deixa eu fofocar aqui pra ver o que o povo tá falando. Deixa eu fofocar aqui pra ver se o povo é a favor ou contra. Então observe que o que acontece fora do código, o que acontece fora da palavra, fora da imagem, fora das frases ali, ajuda também como eu vou interpretar aquilo que está dentro do texto. Agora que eu fiz essa introdução, eu acho que você já é capaz de definir sozinho o que é contexto. E aí tem aquele aluno que está dizendo nesse momento assim, professor, eu sou capaz, mas só por garantia, como eu gosto de ter o meu caderno organizado, o senhor pode editar? Claro, meu caro aluno, eu estou aqui para isso, né? Então vamos lá. Contexto é a soma de elementos, a soma de conjunturas
que não fazem parte do texto. É todo o extra-texto. Todos os elementos extralinguísticos. Olha quanta informação nova de uma vez. Extratexto, extralinguístico. Duas palavras que são sinônimas da palavra contexto. Então, pensei em contexto, eu pensei tudo aquilo que não é o texto. Então, se nesse momento, o que é que a gente tem quando eu penso em guerra? Guerra na Ucrânia, porque o contexto, o momento atual que está acontecendo no mundo nesse momento, é isso. Eu tinha um professor de história, Serrão, eu não lembro o primeiro nome dele porque a gente só chamava pelo sobrenome Serrão, que aí ele sempre fazia a seguinte analogia nas aulas dele. Quando ele estava falando qualquer coisa, ele falava assim, ó, aconteceu isso aqui lá no mundo, em determinado lugar. Tudo que acontece lá repercute aqui. Essa é a ideia do contexto. Tudo que acontece fora do seu texto repercute aqui dentro. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar tudo aquilo que eu tenho conhecimento, além do próprio código, além do próprio texto. Belezinha? Belezinha? Espero que sim. E agora eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, para ver se os senhores entenderam de fato tudo isso ou se eu falei para as paredes, né? Vamos perceber. Novamente eu vou trazer essa charge aqui para vocês, tá vendo? Então agora, para finalizar essa aula, eu quero fazer um exercício de fixação com vocês. Não necessariamente uma questão, mas uma interpretação de texto rapidamente aqui. Nós vamos novamente pegar essa charge que a gente já viu aqui e eu quero que vocês olhem os detalhes que a compõem. Primeiro eu tenho uma imagem, né? Uma linguagem mista, imagem com palavras ali. E no título está escrito assim, Teoria da Conspiração. E aqui eu já convido a vocês a refletir o que significa a teoria da conspiração. Vamos tentar decodificar o código. Teoria da conspiração quer dizer o quê? Existe uma tentativa de negar uma determinada situação, só que isso não é provado. Por isso eu digo teoria. Teoria é aquilo que a gente não consegue provar, né? Então eu acredito que algo está sendo manipulado, que algo está sendo omitido, supervalorizado, enfim, mas eu não consigo provar. Isso é uma teoria da conspiração. Então, teoria da conspiração, e logo abaixo eu tenho a palavra vacina. E embaixo eu tenho uma imagem que dá a entender que é uma campanha de vacinação. Então, a crítica aqui fica sobre a teoria da conspiração relacionada à vacinação. É a crítica que essa charge está fazendo. Ao lado dali da vacinação, da tiazinha dando a gotinha, você tem um rapaz fantasiado, tirando a fantasia, e um outro rapaz passando e apontando. Eu sabia. Primeiro a gente precisa entender o contexto. Quem é essa fantasia que o rapaz está vestindo? Quem é mais velho vai lembrar, né, do Zé Gotinha. Quem é tão novo talvez não saiba quem é o Zé Gotinha. O Zé Gotinha foi um personagem que, salvo engano, hoje ele é mascote do SUS, né, que durante um período a adesão à vacinação via injeção intramuscular estava muito baixa. E aí o governo federal teve essa sacada de propor a vacinação por outra via oral, através da gotinha, né? E aí fizeram essa marketing da gotinha, criou o mascote Zé Gotinha. Então o Zé Gotinha, por óbvio, senhores, é um personagem fictício, né? Não é um personagem que existe, não é um ser vivo. Então, naturalmente, se você avistar o Zé Gotinha na rua, certamente é alguém vestido de Zé Gotinha, não é uma pessoa. Só que, como a charge nos diz, é teoria da conspiração. Eu acredito tanto que as pessoas estão me enganando, que eu penso, esse Zé Gotinha nem é real, certeza que é alguém fantasiado. E aí, quando o cara tira a máscara, o alienado vai lá e diz, eu sabia que você não era real, usando esse termo como uma forma de menosprezar a vacinação e, em especial, no que a gente pode ver na charge aqui, a vacinação via gotinha. Então essa é a forma de relacionar o texto, ou seja, o código, a imagem e as palavras, aquilo que eu consigo decodificar, com aquilo que acontece ao meu redor. Essa charge é muito atual no nosso presente, porque a gente tem toda uma questão da pandemia de Covid-19, onde hoje, pequena parte da população, mas já foi uma parcela relevante, que se posiciona contra a vacinação por não acreditar na eficiência, por razões políticas, por acreditar que foi desenvolvida rápida demais,
ou por qualquer outro motivo. Inclusive, pensar que a vacinação é toda uma teoria da conspiração para colocar um chip no nosso braço, para que as marcas possam ganhar mais dinheiro, para matar os pobres. A gente já ouviu de tudo, né, nesses 2 anos. Alguns podem concordar e eu sinto muito por estar ferindo sua crença, mas a gente também precisa estar exposto àquilo que é diferente, né? Então, senhores, com isso eu encerro essa aula de hoje. Uma aulinha aqui para a gente estudar o que é texto, o que é contexto e como eles se relacionam na interpretação de texto. De bônus, a gente pegou a ideia de linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu só tenho muito a te agradecer e acreditar também que o conteúdo lhe serviu, senão você teria saído antes, né? Então, se possível for, bota uma palavra-chave aí, bota assim, muito obrigado. Sei lá, muito obrigado. Talvez vai ser o nosso código para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Deixa o seu like, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa assistir essa aula. Se você achar também que ninguém precisa, compartilha só para me ajudar, que também tá de excelente tamanho. Eu fico por aqui e até a próxima.